A cura quântica. Dr. Deepak Chopra. O poder da mente e da consciência na busca da saúde integral. Uma introdução pessoal. Tem um paciente chinês que está em fase terminal de um câncer na cavidade nasal. Seu rosto foi afetado, e ele sofre dores quase o tempo todo. Mas ele também é médico e acho que deveria ouvir isto. Concordei, do outro lado da escrivaninha. Estávamos nos últimos dias do mês de outubro de 1987, em Tóquio. Eu fazia uma visita a um japonês especialista em câncer, que poderia me ajudar a testar uma nova teoria. Ela estava ligada a um dos grandes mistérios da medicina, o processo da cura. Naquela ocasião eu ainda não havia descoberto o conceito cura quântica, mas este foi o assunto que discutimos por mais de uma hora. Depois nos levantamos e nos dirigimos às alas dos pacientes. Enquanto caminhávamos, pude admirar de passagem os bem cuidados jardins do hospital. As crianças dormiam na ala infantil e passamos por ali em silêncio. Quando chegamos ao setor dos quartos particulares, o médico japonês se deteve diante de certa porta, dando-me passagem. Dr. Liang, disse ele, pode nos dedicar alguns minutos de sua atenção? O quarto estava na penumbra. Um homem de 40 e alguns anos, mais ou menos de minha idade, jazia na cama. Virou a cabeça, cansado, quando entramos. Nós três tínhamos várias coisas em comum. Éramos do Oriente e havíamos abandonado nossas terras para estudar medicina ocidental avançada. Somando os três, tínhamos 50 anos de especializações. Mas o homem deitado no leito era o único que estaria morto no mês seguinte. Cardiologista em Taiwan, ele recebera, havia menos de um ano, o diagnóstico de câncer nasofaríngeo. Naquele dia seu rosto estava coberto por tiras largas, que chegavam quase até os olhos. O encontro foi um momento difícil. Não baixei o olhar ao cumprimentá-lo, mas o Dr. Liang, sim. Viemos conversar um pouco, murmurou o médico japonês. Não está se sentindo cansado demais? O homem no leito fez um gesto amável e aproximamos nossas cadeiras. Comecei a explicar minhas ideias, como fizera antes com meu anfitrião. Em resumo, eu acreditava, por princípio, que a cura não é um processo físico, mas mental. Quando víamos a recomposição de um osso fraturado ou a regressão de um tumor maligno, estávamos condicionados, como médicos, a observar, de início e principalmente, o mecanismo físico. Mas esse mecanismo é apenas uma tela. Expliquei-lhes que por trás existe algo bem mais abstrato, uma espécie de Gnou que não pode ser visto ou tocado. No entanto, eu estava convencido de que esse Gnou fosse uma força poderosa sobre a qual não tínhamos suficiente controle. Apesar dos esforços para influenciarmos o processo de cura quando ele falha, a medicina não pode explicá-lo. A cura é viva, complexa, holística. Lidamos com ela presos a nossos meios limitados e ela parece obedecer a nossos limites. Mas quando acontece alguma coisa estranha, como um câncer avançado que desaparece súbita e misteriosamente, frustra-se a teoria médica. Nossos limites parecem, então, muito artificiais. Em minha clientela particular, muitos pacientes com câncer sararam completamente depois de considerados incuráveis, com prognóstico de poucos meses de vida. Não considerei essas curas como milagres, achei que eram a prova de que a mente pode aprofundar-se o suficiente para mudar os próprios modelos que formam o corpo. Ela pode, por assim dizer, apagar os enganos impressos na planta básica, destruindo qualquer doença como câncer, diabetes ou um mal das coronárias que tenha afetado o modelo corporal. Minhas palavras soavam confusas porque eu estava falando logo após a experiência mais notável de minha vida profissional. Poucas semanas antes, durante uma visita à Índia, um dos maiores sábios vivos me transmitia algumas técnicas usadas há milhares de anos, assegurando-me que elas restaurariam em minha mente as capacidades de cura. Falo do Maharishi Mahesh Yogi, mais conhecido no Ocidente como fundador da meditação transcendental, OMT. Venho meditando há quase 8 anos e prescrevo rotineiramente a MT à minha clientela. O mais irônico foi ter aprendido a meditar com um americano em Boston, e não na Índia. Certa tarde eu visitava o Maharishi num lugarejo novo, chamado Maharishi Nagar, aproximadamente 80 quilômetros de Nova Delhi. Estávamos a sós, na casa modesta em que ele vive, cercada pelos edifícios da escola e do hospital ainda em construção. Esse é um dos raros locais que eu ainda considero como a verdadeira Índia.
Sente-se ali que uma grande cultura antiga conserva sua dignidade e sua enorme sabedoria. Graças ao Maharishi, os antigos sábios védicos não parecem tão remotos e separados de nós por milhares de anos, mas muito próximos. O lugarejo, de fato, é muito próximo do local exato em que o Senhor Krishna passou a noite ensinando ao grande guerreiro Arjuna os segredos da iluminação. A história é relembrada na poesia épica do Bhagavad Gita. Subitamente, o Maharishi falou, olhando para mim. Gostaria de vê-lo a sós, amanhã, em meu quarto. Pode vir logo depois de sua meditação matinal? Surpreendi-me, mas não o pressionei com perguntas. Na manhã seguinte chegava à sua porta. O Maharishi estava sentado em posição de lótus, sobre um sofá coberto de seda. Convidou-me a entrar e nos sentamos juntos, em silêncio. Venho esperando um longo tempo para explicar algumas técnicas especiais, declarou muito simplesmente. Acredito que serão a medicina do futuro. Eram conhecidas no passado longínquo, mas foram se perdendo na confusão dos tempos. Agora quero que as conheça e, ao mesmo tempo, explique clara e cientificamente como funcionam. Durante as horas seguintes, ele me ensinou uma série de técnicas mentais, inclusive a que denominava sons primordiais. Seu uso está ligado à prática da meditação, embora sejam prescritas no tratamento de males específicos, inclusive os considerados incuráveis no Ocidente, como o câncer. O Maharishi explicou-me claramente que aquelas eram as terapias mais fortes do Ayurveda, a velha medicina tradicional indiana. Ensinou-as com muita simplicidade, e não foi difícil aprender o que eu deveria fazer com meus pacientes quando voltasse para casa. Ao mesmo tempo, compreendi que ele estava me pedindo para ir muito além do papel de médico que se conhecia no Ocidente. Quando terminamos, eu havia preenchido com anotações várias páginas do caderno. O Maharishi sorriu com aquela doçura penetrante e aquela compaixão que sempre revejo ao me lembrar dele. Esse conhecimento é extremamente poderoso, repetiu. Comparadas a ele, as drogas e a cirurgia a que você está habituado são métodos muito grosseiros. Levará tempo ainda, mas as pessoas vão se desenvolver e compreenderão isso. Depois, virou-se com absoluta naturalidade para receber outros visitantes que o procuravam para matricular as crianças na escola de Maharishi Nagar. Poucos minutos depois, eu estava sozinho na soleira da porta, observando o deserto e aquela paisagem vermelha e nua à distância. Este é um lugar cuja existência a maioria dos ocidentais ignora. Poderiam acreditar que ali se iniciara uma importante mudança no conceito médico. Conheço muitos médicos pesquisadores e não pude conter o riso ao imaginar suas reações. A ciência tem uma base física muito sólida e extremamente convincente aos olhos de qualquer médico. Já o poder da mente é duvidoso na mesma proporção. Para ser franco, naquele momento as dúvidas pouco me atingiam. Eu seguia pela trilha empoeirada até minha hospedagem, com o sol indiano queimando minha nuca, e me sentia exultante. Não era uma sensação de convencimento, mas de uma alegria quase impessoal, incontrolável. Não sabia por quê, mas alguns grandes segredos me haviam sido revelados e eu me sentia transportado aos céus. Tinham me mostrado como penetrar no oculto e, naquele momento, nem o calor nem a poeira ou qualquer outro vínculo material me importavam. Nem meu próprio ceticismo me incomodava, apesar de saber que logo começaria a me oprimir. Enfrentei algumas decisões difíceis, tinha de imaginar uma forma de tornar aquelas técnicas dignas de crédito. Certas pessoas poderiam descartá-las como cura pela fé, outras me acusariam de vender falsas esperanças. Precisava demonstrar que aquela era uma ciência por seus próprios méritos. Como fazer isso? A resposta acabaria por surgir. O pensamento indiano tem se baseado sempre na convicção de que Satya, a verdade, triunfa por si. A verdade é simples, encorajava o Maharishi. Apresente-a com clareza, deixe que se afirme e não se perca em complicações. O nome Ayurveda originou-se há mais de 4.000 anos. Em sânscrito, significa a ciência da vida. O fato de crescer na Índia, como foi meu caso, não assegura que se aprenda muito sobre essa antiga ciência. Minha avó costumava esfregar açafrão nas picadas de insetos, quando eu era criança, e nos avisava para nunca comermos frutas ácidas com leite. Era assim o Ayurveda em minha casa. O Ayurveda foi eclipsado, de forma geral, pela medicina ocidental científica e reprimido pelo progresso em seu próprio local de nascimento. Fora das culturas interligadas da Índia,
Do Tibete, Nepal e Sri Lanka, o Ayurveda é desconhecido, embora tenha deixado marcas duradouras. Os sistemas populares de medicina oriental que lançaram algumas raízes no Ocidente, como a acupuntura chinesa, foram baseados nos princípios do Ayurveda há milhares de anos. O conhecimento primordial do Ayurveda dispersou-se através dos séculos. Os indianos que vivem de acordo com os valores da tradição, principalmente no campo, ainda procuram seguir as práticas ayurvédicas, mas deram a elas muitas interpretações diferentes. Muitas visões são parciais e até estrábicas. Qualquer Vaidya, ou médico védico, costuma citar antigos mestres do Ayurveda, como Charaka e Sushruta, com toda a autoridade. Isso não significa, porém, que suas prescrições sejam iguais às do Vaidya da vila mais próxima. Muitas técnicas ayurvédicas desapareceram por completo, infelizmente, logo aquelas que mais poderiam oferecer contribuições à medicina moderna. Os antigos médicos da Índia eram também grandes sábios e tinham como crença principal a ideia de que o corpo é criado pela consciência. Um grande Yogi Swami também acreditava nisso. Portanto, a medicina que exerciam era de consciência, e o tratamento transcendia o mal físico e atingia além, o âmago da mente. Quando você observa os mapas anatômicos do Ayurveda, não vê os órgãos internos descritos nos manuais de anatomia, mas sim um diagrama do fluido da mente enquanto cria o corpo. O Ayurveda trata desse fluir. Antes de encontrar o Maharishi, eu considerava o Ayurveda uma medicina folclórica, porque só via seus costumes populares, ervas, dietas, exercícios e regras incrivelmente complicadas para a vida diária, que apenas ficam no ar quando crescemos na Índia. No entanto, o interesse do Maharishi centrava-se no Ayurveda perdido e em sua capacidade de curar pacientes por meio de métodos imateriais. Depois que ele me ensinou esses métodos, eu também esperava contar a outros como funcionavam. Por esse motivo desejava conversar com médicos interessados, como o que conheci em Tóquio. Naquele momento, eu repeti isso a um homem moribundo, numa cama de hospital a milhares de quilômetros de casa, e quem sabe a que distância de sua ancestralidade espiritual. Minhas palavras se perdiam no silêncio do quarto sombrio. O Dr. Liang já aparentava cansaço. Não dissera nada, mas, quando nos levantamos para sair, tocou meu braço. Esperamos que você tenha razão, disse ele. Obrigado. Enquanto voltávamos pelas alas, tornei a olhar para os pequenos jardins zen através das janelas. Eram plantados em áreas pouco maiores que os quartos do hospital, mas cada um deles era modelo de devotado carinho. Os teixos, aparados com absoluta precisão, estavam lindos na quente claridade de outubro. Quando chegamos a meu carro no estacionamento, o médico japonês apertou calorosamente minha mão. Eu lhe disse que primeiro começaria a testar as novas técnicas na América, mas ele seria informado de todo novo passo que fosse dado. Enquanto voltava ao hotel, resolvi que escreveria ao médico que Maharishi me havia contado sobre a vida de um Vaidya, um médico védico. Um Vaidya é um guerreiro invencível porque combate o elemento da morte. Um Vaidyador é um doador da vida e, portanto, querido pela natureza. O significado dessas palavras é de que o médico precisa fazer uma viagem ao interior, estendendo sua compreensão para além dos limites do corpo físico até o núcleo de uma realidade mais profunda. Sua responsabilidade é resolver o enigma da vida e da morte. A solução acena no horizonte com a mesma urgência e alegria que animavam os sábios antigos. Saltando pelo vazio do tempo e do espaço, sobrevivendo às ondas de destruição que abalam a humanidade, a antiga sabedoria védica nos fala com profunda simplicidade: no perfeito desígnio da natureza, nada morre. Um ser humano é tão permanente quanto uma estrela, ambos são iluminados pelo resplendor da verdade. Sinto, a cada dia, a importância da viagem interior. Acredito que ainda estou dando os primeiros passos, mas quero transferi-los aos outros, neste livro. A prática da medicina é, agora, cheia de esperança para mim. Não precisei dos conhecimentos do Ayurveda para descobrir que os médicos lutam contra a morte. Precisei deles para descobrir que venceremos. Primeira parte. A fisiologia oculta. Na realidade mais profunda. Além do espaço e do tempo. Talvez sejamos, todos, membros de um só corpo. Sir James Deans. 1. Após o milagre. Em minha carreira médica, por várias vezes tive o privilégio de presenciar curas miraculosas.
A mais recente iniciou-se no ano passado, quando uma moça indiana de 32 anos me procurou em meu consultório próximo à cidade de Boston. Vestida num sari de seda azul, sentou-se em silêncio diante de mim. Procurando manter-se sob controle, ela apertava fortemente as mãos entrelaçadas no colo. Chamava-se Chitra, como declarou. Dirigia uma loja de importações com o marido, Raman, num bairro de Nova York. Poucos meses antes, Chitra notou um pequeno caroço em seu seio esquerdo, sensível ao toque. Submetera-se a uma cirurgia para extirpá-lo, mas infelizmente o cirurgião chegou à conclusão de que se tratava de tumor maligno. Procedendo a um exame mais profundo, ele descobriu que o câncer já atingira os pulmões. Depois de retirar o seio doente e boa parte do tecido à sua volta, o médico de Chitra receitou-lhe as doses iniciais de radiação. A seguir, fez com que se submetesse à intensa quimioterapia. Esse é o procedimento habitual dos casos de mama e tem salvado muitas vidas. Mas o câncer de pulmão era mais difícil de ser tratado, e qualquer um poderia perceber que Chitra se encontrava numa situação muito perigosa. Ao examiná-la, notei nela muita ansiedade e procurei encorajá-la. Foi quando me surpreendeu com uma declaração tocante. Não me incomodo se tiver de morrer, mas sei que meu marido ficará muito solitário sem minha companhia. Às vezes, finjo que estou dormindo, mas passo a noite acordada, pensando nele. Sei que Raman me ama, mas também sei que, depois que me for, ele vai começar a se encontrar com as jovens americanas. Não consigo suportar a ideia de perdê-lo para uma delas. Depois de uma pausa, olhou-me com expressão de sofrimento e prosseguiu. Sei que não devia dizer essas coisas, mas acho que o Senhor compreende. Não nos acostumamos com a dor que o câncer provoca, mas sofri ainda mais ao pensar que o tempo era um grande inimigo de Chitra. Por enquanto ela mantinha um aspecto saudável. Vinha até escondendo seu mal dos parentes, porque detestava a ideia de ser observado enquanto definhava. Mas ambos sabíamos que seria um processo difícil para ela. Ninguém pode afirmar que conhece uma cura para câncer de mama em estado avançado. A terapia convencional tinha feito tudo o que era possível por Chitra. Como o câncer já atingira outro órgão, os dados estatísticos indicavam menos de 10% de chance de 5 anos de sobrevivência, mesmo com a mais intensa rotina de quimioterapia que se pudesse adotar em segurança. Pedi-lhe que começasse um novo processo de tratamento, como prescrito pelo Ayurveda. Chitra, como eu, também crescera na Índia, mas tinha uma vaga ideia do que era o Ayurveda. A geração de seus avós fora a última a acreditar nessa medicina. Eu imaginava, atualmente, qualquer indiano progressista que viva numa grande cidade daria preferência à medicina ocidental, se tivesse condições de mantê-la. No intuito de explicar a Chitra por que eu queria que ela desse as costas ao progresso, afirmei-lhe que seu câncer não era apenas uma doença física, mas holística. Todo seu organismo sabia que ela estava com câncer e sofria com ele. Um exame do tecido dos pulmões demonstraria que as células malignas tinham migrado para lá, enquanto a amostra de tecido do fígado seria negativa. Mas o fígado era irrigado pelo mesmo sangue e recebia os sinais da doença, vindos dos pulmões. Tal conhecimento, por sua vez, afetava as funções desse órgão. Da mesma forma, quando ela sentia dor no peito ou era obrigada a sentar-se por falta de ar, os sinais percorriam todo o seu corpo, saindo do cérebro e voltando a ele. Sentindo a dor, o cérebro era obrigado a reagir. O cansaço que ela sentia, aliado à depressão e à ansiedade, era uma reação cerebral com consequências físicas. Portanto, seria errado pensar em seu câncer apenas como um tumor isolado que precisava ser destruído. Chitra sofria de um mal holístico que exigia uma medicina holística. A palavra holística, que desagrada aos médicos ortodoxos, significa apenas um enfoque conjunto da mente e do corpo. Acredito que o Ayurveda realize essa união melhor do que qualquer alternativa, apesar de não demonstrar o fato de modo muito aparente. Na verdade, várias técnicas de mente e corpo, amplamente divulgadas como a hipnose e o biofeedback, chamam bem mais atenção que o Ayurveda. Se Chitra tivesse adoecido em Bombaim, sua terra natal, sua avó teria receitado alimentos naturais, traria da farmácia ayurvédica um saquinho de papel pardo com ervas medicinais e insistiria para que a neta ficasse na cama. Prescreveria vários purgantes e óleos de massagens, para limpar o corpo das toxinas que geravam o câncer. Se houvesse na família alguma tradição espiritual,
a moça teria começado a meditar. Em resumo, eu a trataria do mesmo modo, com algumas coisas a mais. Ainda não existe nenhum motivo científico que explique por que esse sistema funciona, a não ser que assim. O Ayurveda atingiu algo profundo na natureza. Seus conhecimentos não são baseados na tecnologia, e sim na sabedoria, no que eu poderia definir como a compreensão segura do organismo humano, adquirida através de muitos séculos. Quero que você passe uma semana ou duas em uma clínica especial, fora de Boston, disse a Chitra. Algumas coisas que vão lhe acontecer podem parecer extraordinárias. Você está habituado à ideia de um hospital como um local com respiradores, câmaras de oxigênio, aparelhos de transfusão e quimioterapia. Comparado a isso, o tratamento que lhe daremos na clínica não será nada. Em princípio, quero que o seu corpo atinja um profundo estado de descanso. Chitra era uma pessoa confiante e concordou em ir. Em parte, é claro, porque não tinha outra alternativa. A medicina moderna fizera todo o possível, usando a estratégia do ataque físico contra seu câncer. A vantagem inicial obtida ao se investir contra uma doença deve-se à esperança de extirpá-lo quanto antes do corpo. A enorme desvantagem é que todo o organismo se danifica nesse ataque contra uma parte dele. No caso da quimioterapia, existe o perigo real de enfraquecer de tal modo o sistema imunológico que fique aberta uma porta para que outros tumores cancerosos possam se desenvolver no futuro. No entanto, o câncer de mama não tratado é considerado mortal, e a medicina atual é capaz de extirpá-lo a curto prazo. Em um clima emocional em que a opinião é influenciada pelo medo, as pessoas preferem correr os riscos da cura, em vez do mal. Eu mencionava a Chitra Clínica onde trabalho, o Marisi Ayurveda Health Center, em Lancaster, no estado de Massachusetts. Ela passou ali uma semana em tratamento e aprendeu o programa de automedicação que deveria usar em casa, incluindo mudanças na alimentação, algumas ervas ayurvédicas, uma rotina diária de exercício simples de yoga e as instruções de meditação transcendental. Esses meios pareciam diferentes à primeira vista, mas todos visavam, no fundo, trazer tranquilidade ao seu dia a dia e, assim, construir uma base para a cura. No Ayurveda, o requisito mais importante para a cura de qualquer desordem orgânica é um nível profundo e completo de relaxamento. Esse princípio se baseia no conceito de que o corpo sabe como manter o equilíbrio, a não ser que esteja abalado pela doença. Desse modo, se alguém deseja restaurar a capacidade de cura do próprio organismo, é necessário que faça tudo para readquirir o equilíbrio. Trata-se de uma ideia muito simples, mas de profundas consequências. Chitra também aprendeu duas técnicas mentais especiais, que atuariam diretamente nas raízes de seu câncer. Falarei mais sobre esse assunto depois. Chitra seguia religiosamente seu programa e vinha me ver a cada 6 semanas. Continuou também com o tratamento de quimioterapia prescrito por seu médico de Nova York. Quando falamos sobre o assunto, eu declarei: se pudesse tratá-lo pelo Ayurveda e nada mais, eu o faria. A piora de seu estado físico seria bem menor. Mas você veio me procurar já muito doente e sabemos que a quimioterapia atua de fora para dentro. Vamos combinar o processo externo e interno, na esperança de que levem a cura completa. Segui o progresso de Chitra durante quase um ano. Ela sempre me ouvia numa atitude confiante, mas, ao voltar a cada consulta, era evidente que não estava melhorando. As radiografias dos pulmões continuavam ruins, ela respirava com crescente dificuldade e parecia mais fraca e abatida, à medida que o mal avançava. Finalmente, chegou o dia em que Chitra não apareceu no horário marcado. Esperei a semana toda e acabei ligando-os para sua casa. As notícias não eram boas. Raiman, o marido de Chitra, disse-me que repentinamente ela tivera uma febre muito alta, precisando ser hospitalizada no fim de semana. Seus pulmões vinham, há algum tempo, vazando fluido para a cavidade pleural que os rodeava, e o médico suspeitava que se havia instalado uma infecção. Com um prognóstico tão pessimista, não havia nenhuma garantia de que Chitra pudesse deixar o hospital. Então, aconteceu uma coisa muito curiosa. Depois de um dia ou dois de antibióticos, a temperatura de Chitra, que estava em 40 graus Celsius, baixou ao normal, o que intrigou seu médico. Era muito raro uma febre tão alta baixar assim rapidamente, tratando-se de uma infecção em paciente terminal. Poderia haver outro motivo além da infecção? Ele decidiu fazer novas radiografias. No dia seguinte, Raman me telefonou, exultante e confuso.
Ela não tem mais câncer, exclamou com grande alegria. O que quer dizer? Perguntei. Eles não encontraram mais nenhuma célula cancerosa, nada. Mal conseguia se conter. A princípio, o oncologista de Chitra achou que tinham trocado a chapa pela de outro paciente e quis fazer novos exames, mas agora está convencido. Arrebatado e aliviado, incapaz de explicar aquela súbita salvação, Raman considerava o restabelecimento de sua esposa um milagre. Quando telefonei para Chitra no hospital, ela ficou repetindo. Você conseguiu, Deepak. Não, Chitra. Foi você que conseguiu, eu insistia. Eu nunca poderia imaginar que seus tratamentos, tanto o convencional como o ayurvédico, resultassem em cura tão rápida. Fazendo uma retrospectiva, vejo que aquela febre alta foi uma espécie de queima do câncer em extinção, um processo conhecido como necrose do tumor. Mas o mecanismo exato ligado a esse processo não tem explicação. Se existe algum tipo de cura miraculosa, aquela foi uma, eu tenho certeza. Em poucas semanas nossa alegria começou a mudar. O milagre de Chitra não se mantinha. Primeiramente, a sensação surgiu em seu íntimo. Em vez de se mostrar capaz de confiar naquela recuperação inexplicável, ela entrou em conflito, com um medo mórbido de que o câncer voltasse. Procurou-me e perguntou se devia prosseguir com a quimioterapia. Faz 2 meses que o câncer desapareceu, disse eu. Seu médico encontrou novas células cancerosas. Não, ela admitiu. Mas ele acha que a quimioterapia me curou e que eu devia prosseguir o tratamento. Comecei a me sentir frustrado. Eu sabia, tanto quanto seu médico, que a quimioterapia que Chitra se submetera não produzia, pelo que se conhece, uma recuperação total daquele tipo. Não, certamente, em um caso avançado, quando o câncer já começara a atacar outras partes do corpo. Além disso, era óbvio que a moça estava esgotada pelo sofrimento anterior. A quimioterapia lhe provocara uma náusea quase constante e seu cabelo caíra de modo assustador. Além disso, ela se envergonhava por ter se submetido à extirpação dos seios. Tudo isso comprometia o tratamento ayurvédico que estávamos iniciando. Se ela recebesse doses ainda mais elevadas de quimioterapia, aumentariam sua depressão, a tendência às infecções e a fraqueza em todos os sentidos. Ao mesmo tempo, porém, eu não tinha motivos suficientemente fortes para dizer-lhe que não continuasse. E se viesse a sofrer uma recaída em 6 meses e acabasse morrendo? Prossiga com a quimioterapia, concordei, mas com nosso programa também, está certo? Ela concordou. Durante alguns meses, Chitra continuou livre da doença, mas também se mantinha perturbada e confusa. Parecia que seu câncer fora mais fácil de vencer do que aquela dúvida sinistra invadindo sua vida e impedindo-a de estar bem. O dilema torturante de Chitra é o verdadeiro ponto inicial deste livro. Ela precisava de uma explicação para voltar a ficar bem. O que havia lhe acontecido? Sua cura era um milagre, como pensara no início, ou apenas um estágio na agonia, como acabou por temer? Acredito que se possa encontrar uma resposta aprofundando-se mais o conhecimento da ligação entre a mente e o corpo. As pesquisas de curas espontâneas de câncer realizadas tanto nos Estados Unidos como no Japão demonstraram que, pouco antes do restabelecimento, quase todos os pacientes passam por uma alteração de consciência. A pessoa sabe que vai sarar e sente que a energia responsável pela cura está em si mesma, mas que não se limita apenas a ela. Estende-se além de seus limites pessoais, por toda a natureza. Sente, subitamente, não me limito a meu corpo, tudo o que existe à minha volta faz parte de mim. Tais pacientes, nesse momento, atingem aparentemente um novo nível de consciência, que inibe a existência do câncer. As células cancerosas, então, desaparecem literalmente do dia para a noite ou, pelo menos, estabilizam-se e não prejudicam mais o organismo. Esse mergulho em um grau mais profundo de consciência parece ser a chave, mas não surge necessariamente no impulso. Chitra vinha cultivando esse estado de forma deliberada, através das técnicas ayurvédicas. Portanto, sua capacidade de se manter em um nível mais elevado de consciência estava surpreendentemente relacionada com sua condição. Ela conseguia, de algum modo, motivar a ausência do câncer, mas com a mesma facilidade poderia voltar a ele. Penso nisso como se fosse uma corda de violino cujo som varia na medida em que o dedo sobe ou desce por ela. A palavra que vem à mente, quando um cientista pensa nessas mudanças súbitas,
é quantum. Ela significa um salto descontínuo de um nível de função para outro, mais elevado, a transição quântica. Quantum é também um termo técnico, antes conhecido apenas pelos físicos, mas agora presente na linguagem popular. Precisamente, um quantum é a unidade divisível em que as ondas podem ser emitidas ou absorvidas, na definição do eminente físico britânico Stephen Hawking. Para os leigos, o quantum é um bloco de construção. A luz é formada por fótons, a eletricidade, pela carga de um elétron, e a gravidade, pelo graviton, um quantum hipotético, ainda não encontrado na natureza. E o mesmo acontece com todas as formas de energia, cada qual baseada em um quantum que não pode ser subdividido em nada menor. As duas definições, a do salto descontínuo para um nível mais elevado e o grau irredutível de uma energia, parecem aplicar-se a casos como o de Chitra. Sendo assim, eu gostaria de introduzir o termo cura quântica para explicar o que aconteceu com ela. Apesar de ser uma palavra nova, o processo, em si, não é. Sempre existiram pacientes em que não se observa o curso natural de cura. Por exemplo, uma pequena minoria não definha com o câncer, outros desenvolvem tumores muito mais lentamente do que a estatística prevê para aquele tipo de mal. Muitos restabelecimentos são de origem igualmente misteriosa, como os casos de remissão espontânea e o uso eficiente de placebos, ou drogas enganadoras, que também indicam um salto quântico. E por quê? Porque em todos esses casos a consciência profunda parece ter promovido um drástico salto quântico no mecanismo da cura. A consciência é uma energia pouco valorizada pela maioria das pessoas. Geralmente não enfocamos nossa consciência mais profunda nem usamos sua verdadeira energia, mesmo nos mais difíceis momentos de crise. Talvez seja esta a razão pela qual as curas milagrosas são recebidas com um misto de espanto, descrença e reverência. Mas todos possuem esse nível mais profundo de consciência. Talvez, até alguns desses milagres sejam extensões de capacidades normais. Por que não consideramos um milagre o corpo soldar um osso partido? Como o processo de cura é complexo demais para ser imitado pela medicina, envolve um número incrível de processos perfeitamente sincronizados, dos quais a medicina conhece apenas os principais, e de modo imperfeito. O motivo pelo qual a mesma pessoa considera milagre a cura do câncer e não pense o mesmo a respeito da fusão de um osso do braço está ligado à união entre mente e corpo. O osso quebrado parece soldar-se fisicamente, sem a intervenção da mente, mas a cura espontânea do câncer, segundo se acredita em geral, depende de uma qualidade especial da mente, de um profundo desejo de viver, de uma perspectiva heroicamente positiva, ou qualquer outra habilidade rara. Isso significa que existem dois tipos de cura, uma que é normal, outra, anormal ou, pelo menos, excepcional. Acredito que essa distinção seja falsa. O braço partido solda-se porque a consciência o emenda, e o mesmo acontece na cura milagrosa de um câncer, na longa sobrevivência de um caso de AIDS, na cura pela fé e mesmo na capacidade de viver até a idade avançada, sem se deixar abater por uma doença. A razão de nem todos conseguirem levar o processo de cura até onde devem resulta do fato de nos diferenciarmos drasticamente quanto à nossa capacidade de mobilizá-la. Podemos comprovar isso nas diferentes reações das pessoas diante da doença. Uma fração mínima, bem menos de 1% de todos os pacientes que contraem um mal incurável, consegue curar-se. Um número maior, mas ainda abaixo dos 5%, vive bem mais que a média. Isso é confirmado pelos 2% de aidéticos que conseguiram sobreviver mais de 8 anos enquanto a grande maioria não passa de 2. Essas descobertas não se restringem às doenças incuráveis. Pesquisas demonstram que apenas 20% dos pacientes com doenças sérias, mas curáveis, recuperam-se com excelentes resultados. Sendo assim, cerca de 80% deles não conseguem sarar, ou curam-se parcialmente. Por que é tão desproporcionalmente elevado o índice de insucesso nas curas? Qual será a diferença entre um sobrevivente e alguém que não consegue sobreviver? Aparentemente, os pacientes bem-sucedidos aprenderam a motivar a própria cura e conseguiram, nos casos mais felizes, ir além. Descobriram o segredo da cura quântica. São os gênios da união entre a mente e o corpo. A medicina moderna não consegue se igualar nem de longe na reprodução de suas curas, porque nenhum tratamento baseado em drogas ou cirurgia consegue precisar tão bem o prazo, ser tão maravilhosamente coordenado,
tão benigna e livre de efeitos colaterais, tão fácil. A capacidade dessas curas vem de um nível tão profundo que não se pode ir mais além. Se soubéssemos o que os cérebros fazem para motivar os corpos, teríamos a unidade básica do processo de cura em nossas mãos. Até agora, todavia, a medicina não conseguiu dar o salto quântico e a palavra quantum ainda não tem aplicação clínica. Como a física quântica lida com aceleradores de altíssima velocidade, você pode pensar que a cura quântica emprega radioisótopos ou raios-x, mas o significado é oposto. A cura quântica afasta-se dos métodos da alta tecnologia e penetra nos meandros mais profundos do sistema mente-corpo. É nesse núcleo que ela se inicia. Para atingi-lo e aprender a provocar a resposta de cura é necessário que você atravesse todos os níveis mais densos do corpo, células, tecidos, órgãos e sistemas. Atingirá, então, o ponto de união entre a mente e a matéria, o ponto em que a consciência realmente começa a causar um efeito. O quantum em si, o que é e como se comporta, ocupa a primeira parte deste livro. A segunda parte apresentará a mistura do quantum e do Ayurveda, promovendo uma união das duas culturas na tentativa de se chegar a uma resposta. O panorama científico do Ocidente confirma, surpreendentemente, a visão dos antigos sábios da Índia. Esta é uma viagem que derruba barreiras e ignora obstáculos culturais. A meu modo de ver, toda a história precisa ser descoberta. Chitra me fez esse pedido, portanto estou escrevendo para ela e para todos os pacientes como ela. Até descobrirem uma resposta, continuarão com suas vidas presas por um fio. 2. O corpo possui mente própria. Quando afirmei que ninguém pode declarar que conhece a cura do câncer de seio, estava dizendo apenas bem a verdade. Se uma paciente conseguisse promover o processo de cura de dentro para fora, essa seria a cura do câncer. Casos de cura semelhantes ao de Chitra surgem quando internamente se opera uma mudança radical, afastando-se o medo e a dúvida junto com a doença. Mas o local exato dessa mudança leva a profundos mistérios. Ele desafia a sabedoria médica a responder até a pergunta básica: a mudança ocorreu na mente de Chitra, em seu corpo, ou em ambos? Para descobrir isso, a medicina ocidental começou recentemente a se afastar das drogas e da cirurgia, que são o apoio principal da clínica médica, em direção ao campo mais amorfo e geralmente desconcertante, conhecido como terapia do corpo e da mente. Esse movimento foi quase forçado, porque a velha confiança apenas no corpo físico começou a se desagregar. A medicina do corpo e da mente deixa muitos médicos extremamente intranquilos. Consideram-na mais um conceito do que um campo verdadeiro. Se puder escolher entre a nova ideia e a química familiar, um médico dará preferência à segunda. Penicilina, digitálicos, aspirina e Valium não exigem nenhum conceito novo do paciente, ou do médico, para fazer efeito. O problema surge quando a química não atua. Levantamentos recentes, na Inglaterra e nos Estados Unidos, demonstraram que aproximadamente 80% dos pacientes sentem que sua queixa principal, a razão que os levou ao médico, não fora satisfatoriamente atendida ao deixarem o consultório. Estudos clássicos, datados do fim da Segunda Guerra Mundial, mostraram que os pacientes saíam do hospital da Faculdade de Medicina de Yale mais doentes do que no dia em que haviam chegado ali. Esses estudos correspondem a outros, semelhantes, que demonstraram que os pacientes com queixas de doenças mentais sentiam-se melhor enquanto estavam na lista de espera para uma consulta com o psiquiatra do que depois, quando eram realmente atendidos por ele. Portanto, este não é o caso da simples troca de um médico que trata do corpo por um que trata da mente. Diante disso, uma cura miraculosa simplesmente reforça a necessidade de reexame dos conceitos básicos da medicina. O raciocínio lógico da medicina atual pode impressionar ou, pelo menos, bastar, quando receitamos penicilina para curar uma infecção, mas a natureza dessa lógica é capaz de inspirar medo. Muitos médicos ficaram maravilhados ao testemunhar curas como a de Chitra, sem nenhuma pista para explicá-las. O termo comum para elas é recuperação espontânea, rótulo conveniente mas pouco esclarecedor, além do fato de o paciente ter sarado por si. As recuperações espontâneas são muito raras. Uma pesquisa, em 1985, calculou que ocorrem na média de 1 em 20 mil casos diagnosticados de câncer. Alguns especialistas acreditam que são ainda mais raras, menos de 10 em 1 milhão, mas ninguém sabe ao certo. Recentemente,
Passei várias horas da noite conversando com um oncologista, ou especialista em câncer, do Oriente Médio, que trata de milhares de pacientes por ano. Perguntei-lhe se conhecia algum caso de recuperação espontânea. Sinto-me pouco à vontade com esse termo, ele respondeu, dando de ombros. Tenho visto tumores regredirem completamente. É muito raro, mas acontece. Às vezes, tais recuperações ocorriam apenas por si mesmas. Ele admitiu que isso acontecia ocasionalmente. Pensou por um momento e declarou que, pelo que se sabe, certos tipos de melanoma, câncer de pele extremamente letal, que mata com muita rapidez, desaparecem por si mesmos. Mas não sabia explicar como isso acontecia. Não paro para pensar nesses raros incidentes, disse ele. O tratamento do câncer é uma questão de estatística, obedecemos a números. Uma enorme maioria de pacientes reage a certas linhas de tratamentos e não há tempo para pensar na minoria infinitesimal que sara por alguma razão desconhecida. Além disso, sabemos por experiência que muitas dessas recuperações são apenas temporárias. Ele achava que as recuperações completas ocorriam numa proporção de menos de um caso por milhão. Respondeu-me que não eram tão raras assim. Não desejaria, então, como cientista, descobrir o mecanismo que existe por trás delas, mesmo que ocorresse apenas um caso em 1 milhão ou em 10 milhões. Ele novamente deu de ombros. É claro que deve haver um mecanismo por trás delas, admitiu. Mas não estabeleci minha clínica para cuidar disso. Deixe-me dar-lhe um exemplo. 8 anos atrás, um homem me procurou queixando-se de uma tosse que doía no peito. Fizemos algumas radiografias e descobrimos que tinha um grande tumor entre os pulmões. Ele foi internado no hospital, tiramos material para a biópsia e o diagnóstico do patologista foi de um carcinoma extremamente mortal, de crescimento rápido e muito maligno. Avisei meu paciente, prosseguiu ele, de que o submeteríamos imediatamente a uma cirurgia para aliviar a pressão criada por seu tumor e depois o trataríamos com radiações e quimioterapia. Ele ficou profundamente aborrecido com a ideia do tratamento e recusou. 8 anos depois, um homem veio me procurar com um nódulo linfático muito inchado no pescoço. Tirei uma amostra para a biópsia, que revelou tratar-se de um carcinoma do mesmo tipo encontrado no pulmão de meu antigo cliente. Foi quando percebi que se tratava do mesmo homem. Examinamos seu peito com raios-x, o médico continuou a relatar, e não havia o menor traço de câncer no pulmão. Normalmente, 99,99% dos pacientes sem tratamento teria morrido num prazo de 6 meses. Cerca de 90% não teriam sobrevivido 5 anos, mesmo com o máximo de terapia. Perguntei-lhe como tratar o câncer anterior e ele me disse que não tinha feito nada, apenas decidira que não ia se deixar morrer de câncer. E talvez ele recuse novamente o tratamento para esse segundo câncer. Por definição, a medicina científica lida com resultados previsíveis. Ainda assim, sempre que surge um caso de recuperação espontânea, seu comportamento é totalmente imprevisível. Esses casos podem ocorrer sem a presença de uma terapia, ou podem ser acompanhados pelo tratamento convencional do câncer. Dentre as muitas alternativas referentes ao câncer que hoje existem nos Estados Unidos, cada qual com mérito próprio, nenhuma provou recuperações espontâneas melhor que o tratamento padrão de radiação e quimioterapia nem que seu efeito seja pior. Tampouco parece influenciar o estágio que a doença já atingiu. Tanto os pequenos tumores como os grandes e extremamente malignos podem desaparecer virtualmente, da noite para o dia. Como são casos muito raros e que ocorrem ao sabor da sorte, as recuperações espontâneas vêm nos ensinando muito pouco sobre a causa do câncer e o modo como acontece uma cura impossível. Parece razoável supor que o corpo está constantemente em luta contra o câncer e que vence a imensa maioria das batalhas. Muitos tipos de câncer podem ser induzidos em tubos de ensaio ou em animais de laboratório, com o uso de substâncias tóxicas, carcinógenas, dietas ricas em gordura, radiações, estresse excessivo e vários tipos de vírus, entre outras coisas. Como vivemos submetidos a todas essas condições em grau elevado, elas devem causar dano a nosso organismo. Sabe-se que o DNA ácido desoxirribonucleico se deteriora em tais condições, mas ele é capaz de se recompor ou distinguir a matéria perigosa, livrando-se dela. Isso significa que tumores ainda no estágio inicial podem ser percebidos e frequentemente combatidos pelo organismo. Se ampliarmos a escala desse processo, teremos o milagre de uma recuperação espontânea.
Na realidade, não se trata de um milagre, de modo nenhum, mas de um processo natural que ainda precisa ser explicado, do mesmo modo que a cura da pneumonia pela penicilina seria considerada miraculosa, se não pudéssemos explicá-la por meio da teoria do germe da doença. O fato é que o mecanismo oculto nessas curas milagrosas não é místico nem fortuito, portanto merece ser investigado. Na prática comum, depois do milagre o médico volta à rotina de sempre, que inclui os conceitos habituais. Mas até esses, que compõem o material de trabalho da Faculdade de Medicina, foram deformados. Para dar apenas um exemplo, desde que passou a ser considerado um campo de pesquisa científica racional, a medicina tem aceitado a degeneração das funções cerebrais nos idosos como uma ocorrência natural. Essa deterioração foi toda documentada com tristes descobertas. Quando envelhecemos, nosso cérebro se atrofia, fica mais leve e perde milhões de neurônios a cada ano. Temos o máximo suprimento de neurônios aos 2 anos e, aos 30, o número deles começa a diminuir. A perda de cada célula cerebral é permanente, já que os neurônios não se regeneram. Baseado nesse fato tão conhecido, o declínio da capacidade cerebral parecia cientificamente aceitável, triste, porém inevitável. O envelhecimento leva obrigatoriamente à falta de memória, à diminuição da capacidade de raciocínio, ao enfraquecimento da inteligência e sintomas correlatos. No entanto, essas suposições consagradas pelo tempo agora provaram-se errôneas. Pesquisas meticulosas com idosos saudáveis, comparadas às que a medicina realizava habitualmente com pessoas idosas doentes e hospitalizadas, revelaram que 80% dos americanos sãos e sem distúrbios psicológicos, como solidão, depressão ou falta de estímulo externo, não sofrem significativa perda de memória ao envelhecer. Pode diminuir a capacidade de reter novas informações, o que explica o fato de pessoas idosas esquecerem números de telefone, nomes e perambularem pela casa à procura de objetos. Mas a capacidade de recordar antigos acontecimentos, a chamada memória distante, na realidade até melhora. Uma autoridade em envelhecimento costuma citar Cícero: nunca vi um velho que esquecesse onde seu dinheiro estava escondido. Nos testes de pessoas com 70 anos de idade, comparados aos de jovens de 20, e os velhos conseguiram melhores resultados nessa área da memória. Depois de terem treinado diariamente, por alguns minutos, o que chamamos de memória recente, os idosos quase alcançaram os jovens, que estavam no auge de sua capacidade mental. Talvez a plenitude da vida deva ser prolongada. O segredo, como quase todo o resto do declínio natural da velhice, depende dos hábitos mentais, e não do conjunto de circuitos do sistema nervoso. Enquanto uma pessoa se mantiver mentalmente ativa, continuará com a mesma inteligência da juventude e da idade madura. Todo mundo continua perdendo mais de 1 bilhão de neurônios durante a existência, numa média de 18 milhões por ano. Mas essa perda é compensada por outra estrutura, os filamentos cerebrais semelhantes a ramos, chamados dendrites, que ligam as células nervosas umas às outras. Toda célula nervosa costuma apresentar um formato bastante individual, mas possui um núcleo típico, bulboso, de onde se irradiam braços finos como um polvo. Esses braços, ou achônios, lembram árvores, e os primeiros anatomistas os batizaram de dendrites, que em grego significa árvore. Seu número varia desde menos de 1 a 12 a 1000 por célula, servindo de pontos de contato para que um neurônio envie sinais a seus vizinhos. Com o crescimento das novas dendrites, um neurônio pode abrir mais canais de comunicações em todas as direções, como um painel telefônico distribuindo novas linhas. Não sabemos como um pensamento é realmente formado entre as células cerebrais ou como se interrelaciona esse vastíssimo número de ligações com milhões de dendrites se unindo em certos pontos principais do corpo, como o plexo solar, sem falar dos bilhões e bilhões do próprio cérebro. Contudo, experiências demonstraram que novas dendrites podem se formar durante a vida toda, até a idade avançada. A opinião geral é de que esse novo crescimento nos proporciona a estrutura física para que a função cerebral não diminua. A senilidade não é fisicamente normal em um cérebro saudável. Uma rica multiplicação de dendrites pode até ser a causa oculta da sabedoria crescente na velhice, uma época em que a vida é cada vez mais encarada em sua totalidade ou, em outras palavras, fica mais interligada, assim como as células nervosas se interligam através das novas dendrites.
Esse exemplo demonstra como a medicina pode estar radicalmente errada ao insistir em que a matéria seja superior à mente. Pode ser verdade que uma célula nervosa crie pensamentos, mas é igualmente verdadeiro que o pensamento cria células nervosas. No caso das novas dendrites, é o hábito de pensar, de recordar e manter a atividade mental que cria o novo tecido. Mas essa não é uma descoberta isolada. Curiosamente, logo que o conceito de uma nova velhice pareceu razoável aos olhos dos médicos, muitas formas de degeneração começaram a ser encaradas de outro modo. Por exemplo, enquanto você praticar exercícios, a musculatura de seu corpo não enfraquecerá e sua força não diminuirá durante a vida, apesar de haver um lento declínio de energia. Você pode treinar para uma maratona aos 65 anos, contanto que esteja em boa forma física e treine sensatamente. Do mesmo modo, seu coração muda com a idade e torna-se menos elástico, bombeando menos sangue por batida, mas as doenças coronárias e o endurecimento das artérias, até poucas décadas atrás considerados normais na velhice, agora também podem ser evitados, dependendo da alimentação e do estilo de vida. Outro mal da velhice, os derrames cerebrais, diminuíram em 40% durante a última década, graças ao melhor controle da hipertensão e à diminuição de gordura na dieta alimentar. Grande parte dos males inevitáveis foi explicada pela deficiência de vitaminas, por uma dieta alimentar pobre e pela desidratação. O resultado global dessas descobertas levou a drástica mudança no enfoque da velhice. Um resultado menos evidente, porém, é o de que todo organismo, em qualquer fase da vida, precisa ser repensado. O que acontece agora em todos os ramos da medicina é que o corpo saudável vem demonstrando maior poder de recuperação e versatilidade do que se suspeitava. Enquanto a Faculdade de Medicina ensina que o micróbio a causa da doença B é tratada pela droga C, a natureza parece achar que essa é apenas uma opção entre muitas. O enfoque mental no tratamento do câncer, por exemplo, seria ridicularizado há uma década. Mas as pessoas parecem capazes de participar de seu tratamento de câncer e até controlar o curso da doença, usando os pensamentos. Em 1971, o Dr. Carl Simonton, radiologista da Universidade do Texas, conheceu um homem de 61 anos que sofria de câncer na garganta. A doença já progredira muito e ele mal conseguia engolir, chegando a pesar 42 quilos. O prognóstico de seu caso não só era extremamente ruim, os médicos lhe davam apenas 5% de chance de sobrevivência de 5 anos após o tratamento, como, por outro lado, o paciente estava tão debilitado que provavelmente não corresponderia às radiações, à terapia normal em seu caso. Levado pelo desespero e, além disso, curioso em tentar um enfoque psicológico, o Dr. Simonton sugeriu a seu paciente que ampliasse a ação das radiações por meio da prática de visualização. Ele foi ensinado a visualizar seu câncer o mais vividamente possível. Depois, pediram-lhe que visualizasse o seu sistema imunológico sob qualquer imagem que desejasse, vendo as células brancas do sangue atacarem com sucesso as células cancerosas e as expulsarem do corpo, deixando restar apenas as saudáveis. O homem disse que visualizou suas células imunológicas como se fossem uma névoa de partículas brancas cobrindo o tumor, assim como a neve cobre uma rocha escura. O Dr. Simonton aconselhou a ir para casa e repetir essa visualização várias vezes por dia. O homem concordou, e logo seu tumor pareceu regredir. Em poucas semanas, estava visivelmente menor, e a resposta do paciente às radiações, quase livre de efeitos colaterais. Depois de 2 meses o tumor havia desaparecido. Naturalmente, o Dr. Simonton ficou surpreso e confuso, embora exultante, por ter a abordagem psicológica se revelado tão poderosa. Como um pensamento consegue derrotar uma célula cancerosa? Na verdade, esse mecanismo era totalmente desconhecido, já que a complexidade desnorteante dos sistemas imunológico e nervoso, evidentemente envolvidos no caso, continuava um mistério. O paciente, por sua vez, aceitou a cura sem grande surpresa. Contou ao Dr. Simonton que sofria de artrite nas pernas e que não conseguia pescar no rio, como gostava. Tendo se livrado do câncer, porque não poderia acabar com a artrite por meio de visualizações. Poucas semanas depois, foi exatamente o que aconteceu. O homem ficou livre do câncer e da artrite, durante os 6 anos em que continuou sob controle. Esse caso, agora famoso, passou a representar um marco da medicina mente-corpo,
Mas infelizmente essa não é a história toda. A terapia de visualização do Dr. Simonton, que passou a abranger um programa maior mente e corpo, ainda não inspira confiança na cura do câncer. Uma de minhas pacientes foi bem-sucedida e, ao que parece, curou um câncer no seio, mas empregou a técnica por conta própria, sem assistência médica constante. Levantamentos estatísticos a longo prazo, no entanto, levam-nos a questionar se esses resultados esporádicos são superiores aos do tratamento convencional. Atualmente, a terapia convencional apresenta grande vantagem. Se, por exemplo, uma mulher com câncer no seio descobrir enquanto for bem pequeno e localizado, a chance de se curar ultrapassa os 90%, uma cura significa a sobrevivência de 3 anos, no mínimo, sem a volta da doença. Em comparação, os casos de recuperações espontâneas, numa estimativa mais generosa, seriam bem inferiores a 1/10%. Até que terapia mental e outras alternativas ultrapassem as radiações e a quimioterapia, não serão os tratamentos preferidos. Mesmo que os pacientes desejem tais enfoques, a maioria dos médicos ainda os teme e não confia neles. Ainda que o paciente do Dr. Simonton seja um caso raro, basta para abalar nossa concepção de como o organismo cura a si próprio, porque nele a natureza descobre uma forma de combater a morte nunca antes tentada por nenhum médico. E nesse caso há também a sombria possibilidade de que os médicos, com suas tentativas habituais, estejam reprimindo a natureza em vez de ajudá-la. Médicos curiosos e ousados recorreram às experiências com inovações nas terapias mente-corpo durante a última década, usando desde biofeedback e hipnose até visualizações e mudança de comportamento. Os resultados de todo esse grupo foram duvidosos e difíceis de se interpretar. Durante 3 anos, o psicólogo Michael Lerner empreendeu extensa pesquisa em 40 clínicas que ofereciam enfoques alternativos para o tratamento do câncer, com métodos que variavam desde o emprego de ervas e da macrobiótica até a visualização de imagens mentais positivas. Ele descobriu que esses centros complementares de combate ao câncer eram geralmente mais procurados por pacientes de melhor nível cultural e mais prósperos, e que os médicos que os dirigiam também eram sérios e bem-intencionados, mas nada que se aproximasse da cura do câncer havia sido descoberto nos lugares que visitou. Ao entrevistar os pacientes, uma razoável porcentagem, 40%, pensava ter obtido ao menos uma melhora temporária na qualidade de vida. Outros 40% declararam ter experimentado uma melhora real em suas condições, variando desde poucos dias a vários anos. Aproximadamente 10% dividiram-se entre os extremos do espectro, um grupo declarando que não conseguira nada com o tratamento, e outro, que havia se recuperado parcial ou totalmente da doença. Em geral, os registros de enfoques alternativos demonstram que eles dão certo com forte alívio aos pacientes, mas os dados sobre recuperação são desapontadores, não diferindo muito dos da terapia comum. Existem, porém, problemas mais sérios do que resultados inconsistentes. O campo do tratamento mente e corpo continua enfrentando a incapacidade de provar, rigorosamente, seu princípio básico: a mente influencia o corpo e pode levar à saúde ou à doença. Parece evidente por si mesmo que pessoas doentes e saudáveis vivem em diferentes estados mentais, mas a conexão causal continua indefinida. Em 1985, na Universidade da Pensilvânia, EUA, uma importante pesquisa sobre câncer no seio não conseguiu encontrar a relação entre a atitude mental das pacientes e sua chance de sobrevivência além de 2 anos. No artigo que acompanhava a pesquisa, publicado no famoso New England Journal of Medicine, todo o conceito de que as emoções afetam o câncer foi combatido. Declarava: nossa ideia de que a doença é um reflexo direto do estado mental é, em grande parte, crendice popular. O jornal recebeu um dilúvio de cartas, em particular de médicos que discordavam violentamente da conclusão do artigo. Sem dúvida, se não é razoável não considerar as atitudes mentais como fator de enfermidade, e é menos razoável ainda considerar tal pensamento como crendice popular. Qualquer médico que exerça a profissão sabe que a vontade do paciente em se curar é parte vital do tratamento. Mesmo integrando a medicina severa, a maioria dos médicos aceita a ideia de que a atitude, a crença e as emoções são atuantes. Hipócrates declarou, na aurora da medicina ocidental, que um paciente mortalmente doente poderia se recobrar pela fé na deusa de seu médico. Inúmeras pesquisas modernas confirmam isso,
demonstrando que as pessoas que confiam em seu médico e se entregam a seus cuidados têm maior possibilidade de se curar do que aquelas que encaram o tratamento com desconfiança, medo e antagonismo. Após o artigo, os ânimos se agitaram e surgiram ao grupo cerrando fileiras por lealdade.